Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais esse dia. Estamos meditando no Sermão da Montanha. Já estamos no capítulo 7 do livro de Mateus e com um tema grande, nós vamos falar só os pormenores dele. Fala sobre os falsos profetas e é realmente um tema assim bastante extenso, que vai do capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 até o 23. Diz assim o texto: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Guardemos esse verso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, eu porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, eu peguei esse texto antes de vir aqui falar. Peguei alguns comentários bíblicos que eu tenho, muito bons, por sinal. Só que o assunto ele ficou muito grande, muito grande. A gente tem muito assunto para cada versículo desse. Há versículos aqui que ele demanda de quatro assuntos, Mas tem duas coisas que nós vamos levar em consideração. Vamos levar em primeiro lugar, vamos considerar que o Senhor Jesus está tentando, ele está implantando a igreja, né, a eclésia, entre os judeus, e esse é o plano principal. Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 12 isso muda. Então, esses falsos profetas que ele está falando, esses falsos mestres, os mesmos falsos mestres que ele vai falar em João 10. Quando as pessoas atribuem mentalmente, né, que o diabo veio, né, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir e tal. E aquele texto de João 10, o Senhor está falando também desses falsos mestres. É claro que dentro de toda a doutrina maligna ante o Senhor, o diabo está. Mas João 10 ali, o Senhor não está falando que o inimigo é o diabo. Se você ler o contexto certinho, você vai ver que o inimigo ali, que vem para essas coisas ali em João 10, ele é o lobo, ele é esses falsos profetas. É um outro assunto muito grande. E tem também, o apóstolo Paulo fala um pouco disso. Então vamos lá. O que o Senhor está falando aqui, desses falsos mestres, você vai achar naqueles ais, né? Ai de vós, fariseus, hipócritas, né? Fariseus e escribas. 8 ais que tem ali em Mateus, mais para frente. E é exatamente sobre essa gente que ele está falando. Porém, você vai poder levar esse texto adiante com algumas atenuantes.
principalmente nessa questão do verso 18 até o 20, que ele fala que as árvores não podem dar frutos trocados. Uma árvore má não pode dar um fruto bom, uma árvore boa não pode dar um fruto mau. Só que você tem um crente que nasceu de novo e o Espírito Santo mora nele. E esse crente, ele é eternamente salvo pelo Senhor. E ele comete erros. Então você vai falar que ele é uma árvore má com o Espírito Santo dentro dele? Pois é meio confuso. Por quê? Porque mesmo sendo crentes, você comete erro. Só que os não crentes cometem muitos acertos. Aí você tem o verso 20, que eu disse que é muito importante. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se você tem pessoas que diz ser do Senhor, diz ser um crente, mas o seu fruto é só do mundo, realmente ele diz que é do Senhor, mas todo mundo está vendo que não é. Não, mas eu aceitei a Jesus lá no retiro e me batizei. E passou o resto da vida até agora no mundo. Então veja só, ergueu a mão dizendo que aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, mas não converteu, não é do Senhor. Não nasceu de novo. Por quê? Porque não é a ação de você erguer sua mão, receber uma oração e descer o batismo que decide quem você é eternamente e intimamente. Mas o verso 20 ele diz o que é isso. Pelos seus frutos o conhecereis. Então, um crente que comete erro, isso aí é natural. Todos vamos cometer. Um ímpio que comete acertos também acontece. Sempre vai acontecer. Porém, os frutos falam da história da sua vida. Você diz que é um crente, você diz que é batizado, mas a sua vida é no mundo. A sua história é com o mundo. Puxa vida, mas a igreja não me ajuda. Mas e o Espírito Santo dentro de você? Será que ele não tem condições de te ajudar? A gente não vive baseado no que acontece dentro da igreja. Eu não sou um pastor baseado no que acontece dentro da igreja. O meu histórico de vida cristã não é a igreja. É o Espírito Santo que move dentro de mim. Desde o dia em que ele entrou e veio fazer morada em mim pela primeira vez. E estamos caminhando para 30 anos. Então, os meus frutos desses 30 anos têm mostrado que eu sou do Senhor. Você entende? Então, o que acontece aqui, por que eu estou te dando essa explicação? Porque você não pode sair por aí caracterizando filhos de Deus como falsos profetas, igual alguns pais. É complicado. É muito ruim isso. Existe pessoas falsas? Claro que existe. Mas nós não somos aqueles dos quais devem apontá-los. Mas o verso 20, ele realmente é um divisor de água, porque os frutos dessas pessoas vai mostrá-los. Daí, o verso 21, o Senhor então diz quando é que o falso profeta vai ser tratado. Não é por mim, nem é por você. Tudo bem? Mas o verso 21 em diante, do 21, 22 e 23, o Senhor fala o quê? Que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Muitos naquele dia, ele dá um exemplo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, nós não expelimos demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Aí o verso 23 faz a conclusão. Lhes direi explicitamente, olha, naquele dia, tá bom? Naquele dia, nunca esquece essa parte aqui, ó, que tem o dia certo para tratar isso. Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Agora o Senhor vai dar nome para essa gente. Olha o nome que ele dá. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ok. Então aqui nós temos a chave de todo o texto. Se você pegar aqui, ó, se você pegar as primeiras palavras, né, as primeiras palavras do começo da história ali, verso 15, e as últimas palavras da história aqui do verso 23, você vai entender que vai falar isso aqui, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas
que cometem iniquidade. Então eu peguei aqui, ó, as 4 primeiras palavras e peguei aqui as 2 últimas palavras. Acautelai-vos dos falsos profetas que praticam iniquidade. O que o Senhor está falando? O que é acautelar? Tomem cuidado. Vigiem. Prestem atenção. Então, o Senhor não está mandando a gente julgar eles. O Senhor não está mandando a gente dizer quem eles são. O Senhor não está mandando a gente dar uma ordem ou um sermão para eles. Está mandando tomar cuidado. E o que nós temos que olhar para tomar cuidado? Eles praticam iniquidade? Então, o ponto máximo desse texto aqui é você saber o que é iniquidade. Tá bem? Iniquidade. E a iniquidade é o nome do anticristo, né? Esse nome anticristo, ele não se refere na Bíblia diretamente para o grande endemoniado que vai governar o mundo na tribulação. Ele é dado por força maior. João fala dos anticristos, né? O apóstolo João fala dos anticristos, fala, eles estão no mundo, eles já estão aqui, eles estão muitos. Ele está falando dos gnomos lá, que gerou muito problema na igreja que ele pastoreava. Ok, mas a Bíblia, o Jesus, ele fala que é o iníquo, Daniel, Jesus, né? Que chama ele de iníquo. E o que é um iníquo? Iníquo é alguém que comete iniquidade. Então, a iniquidade é quando você pega o mundo e coloca dentro do sagrado. Você comete iniquidade. Você traz o mundo para dentro do sagrado. E nós temos vivido num mundo onde o mundo está entrando dentro do sagrado com muita força. Mas não pensa nessas bobagens que alguém inventa aí de as roupas, homem com barba, né? Tem gente que fala os homens com barba. Isso é o mundo dentro da igreja. Se fosse isso, né? Se Gillette pudesse resolver o problema, né? Mas não é não. Então não vai nesse negócio, né? Os crentes adorando de boné. Ai, meu Deus, quando eu ouço isso, me dá um negócio. Ou se o problema fosse um boné, meu Deus. Então não, né? As irmãs usando calça. Pois é. A irmã de saia que dá um trabalho com a visão dos homens. Então, não é essas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai vestir uma roupa sensual. Ou ela até veste, mas o Senhor trabalha com ela. Ela deixa de vestir. Ela fala, não me sinto mais bem. Não é para mim mais. Oh, como é tremenda a doutrina do Espírito Santo em nós, meu Deus. Como é bonita a doutrina do Espírito Santo, trabalhando nossas palavras, trabalhando o nosso visual, trabalhando nossos olhos, trabalhando os nossos vestes. Como é bonito. E o Espírito Santo faz isso tão bem. Então, o negócio de mundo na igreja não tem nada a ver com essa bobajada. Até porque nessa época que o Senhor, o apóstolo Paulo pregava, eles não tinham calça leg, eles não tinham boné, não tinha nada disso. E o problema não estava lá? Então, a questão é outra. O mundo dentro da igreja é o quê? Você pega pessoas que não são de Deus, mas começaram a aprender um pouco de Bíblia para ensinar pessoas a vencer na vida. E aí eles vão lá, fazem músicas sensuais, né? Isso acontece muito. Fazem músicas sensuais, promovem adultérios, promovem muitos romances secretos, promovem muitas coisas ruins, né? Com essas músicas, até fazem música chamada de sofrência, né? Olha, você gosta de sofrer, ouve minha música. E essa gente que faz esse tipo de trabalho totalmente do mundo, e tudo bem, eles é problema deles. Gente, não é que eu quero que eles acabem, não, tá tudo no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porém, essa gente vem para os palcos dar opiniões dentro da igreja. E aí você ouve a palavra, ouve o estudo bíblico, ouve a pregação, e você acaba não deixando aquilo entrar no seu coração, não deixando aquilo mover sua vida.
Só que aí pega um mundano lá num show, falando amem todas as pessoas do jeito que elas são e combata os que critiquem. E aí você, que lindo, que lindo. E daqui a pouco você tá do lado, né, do lado de gente do mundo contra gente da igreja. Ah, pastor, mas o pessoal da igreja erra. Pois é, mas é o seu pessoal. É a sua gente. É a sua família. Então, entendeu a iniquidade? A iniquidade é fazer essa mistura, fazer essa trocação, entrar com o profano dentro do sagrado. Profano é comum. E fazer esta mistureira. Então você vai ter gente não de Deus, gente trazidas do mundo, ou gente totalmente com estilos mundanos, colocando a mão no sagrado, profetizando, declarando no nome de Jesus, até expulsando o demônio. Demônios podem sair por engano. E todo mundo falando, é de Deus, é de Deus. E eles estão achando que são de Deus. E um dia eles vão falar, mas Senhor, lá nos meus shows de sofrência eu falava do teu nome. Mas Senhor, lá quando eu dava entrevista nos podcasts eu falava do teu nome. O que o Senhor vai falar para eles? Nunca conheci vocês. Quem são vocês? Porque nós estamos dentro do reino dos céus. E essas pessoas não estão. É por isso que são falsos. Você entende? Então a ideia nossa aqui é entender o quê? Toma cuidado com aquilo que está supostamente vindo de Deus, mas é por pessoas que praticam iniquidade. Pessoas totalmente do mundo. Então, que o Senhor nos ajude. Eu sei que para mim te dar uma explicação muito coerente dessa, eu precisava de muito tempo. E eu gastei muito tempo a mais do que eu deveria aqui. Mas que o Senhor te ajude. E mais, fica a dica. Vai estudar. Pega lá comentários bíblicos, leia. Leia sobre iniquidade, o que significa, o que é, de onde deriva e etc. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre. Em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso e até amanhã.